Preciso começar esse vídeo te contando que eu tenho um vício. Pois é. E antes de você começar a me julgar, espera um pouquinho que talvez você se identifique mais ainda comigo depois dessa. Bom, se você é novo no canal e não me conhece ainda, tá caindo de paraquedas aqui, muito prazer. Meu nome é Marcela Lamastra, eu sou psicóloga clínica, produtora de conteúdo aqui na internet e algumas outras coisas. Mas o que eu queria focar mesmo aqui eu já sabia que eu tinha esse vício e mesmo não sendo um diagnóstico formal, eu sou viciada em redes sociais. E eu tenho certeza que depois do meu relato, você vai encontrar algumas semelhanças entre a gente. Esse vício, ele, na verdade, não é algo muito fora do comum ou uma coisa que a gente nunca vê por aí. Mas eu tô dando o nome de vício para que traga um peso mesmo para isso. Porque é uma coisa que, intencionalmente, eu tô querendo trabalhar em cima disso. Porque se a gente deixa com nomes muito bonitinhos, eu passo tempo demais nas redes sociais, isso, aquilo, fica muito leviano. A gente ataca muito menos esse problema. E eu tô encarando como um problema e é uma coisa que eu quero, principalmente nesse ano, trazer um foco especial pra mudar isso na minha vida. Então, o fato é, por que eu chamo de vício? Passar tempo nas redes sociais é não só algo prazeroso pra mim, como imagino que pra maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas também ele faz parte do meu trabalho. Faz parte do meu trabalho gravar vídeo aqui pro YouTube, faz parte do meu trabalho estar no Instagram produzindo conteúdo e até mesmo consumindo esse conteúdo pra saber o que as pessoas estão falando, pra saber quais são as trends, as novidades, para eu, inclusive, me munir daquilo pro meu trabalho. Agora, uma coisa muito diferente é acordar pensando nisso e dormir pensando nisso. E no ano passado, principalmente do início do ano, da primeira metade do ano, eu comecei a retroceder num hábito que era muito negativo para mim, e eu deixava o meu celular do lado da minha cabeceira. Isso o que fazia? Fazia com que eu fosse dormir olhando no celular, fazia com que eu acordasse e já olhando no celular. Era quase como aquele cafezinho, sabe? Quando o despertador tocava, quase que para eu despertar mesmo, eu tinha que rolar o feed um pouquinho, só um pouquinho, para que eu conseguisse abrir os meus olhos e poder sair da cama e aí começar o dia. Talvez você também passe por isso. E aqui eu já trouxe alguns vídeos pro canal, inclusive o que eu falo sobre sono e alguns outros. Como eu já falei, o que mudou na minha vida deixar o meu celular no meu escritório. Então aqui, inclusive não falei sobre isso, né? Mas parênteses, meu novo cenário, que é o meu escritório. Então, a maioria das noites eu deixo meu celular aqui antes de ir pro quarto. Então eu tento nem levar o celular pro quarto, para que ele não seja a última coisa que eu veja e nem a primeira coisa ao acordar. Esse hábito pequeno, gente, fez tanta diferença pra mim. E foi aí que eu já comecei a perceber e até tomar mais controle sobre, pelo menos numa parte significativa do meu dia, que era, o momento ali das últimas horas do dia, as primeiras horas da manhã, fez uma grande diferença pra mim. Mas de nada adianta disso, de passar o resto do dia pensando nisso. Era impressionante, e é impressionante porque eu ainda não me considero curada disso, né? Mas entrar numa fila e já pegar o celular, entrar nas redes sociais, simplesmente porque é desconfortável esperar, é tedioso esperar. E afinal a gente tem o mundo na palma das nossas mãos, tem tantas redes sociais prontas que são programadas exatamente para que a gente não queira sair de lá, para que tenha sempre uma nova notícia, sempre uma descarga ali de algo muito prazeroso pra gente. Então, a gente fica nisso, e 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 o nosso dia vai passando, o nosso tempo vai passando, a nossa vida vai passando. Eu confesso que, assim, eu fui bem dramática aqui na entrada, mas não era algo que trazia um prejuízo ultra significativo, não era como se eu não conseguisse ficar sem o meu celular, mas era algo que, se ele estivesse perto, eu ia dar uma passadinha ali, ia dar uma passadinha, e às vezes aqueles 5 minutos que eu falava pra mim, eles se tornavam 10, se tornavam 1 hora, se tornavam mais de 1 hora, e aí
vai. Então, eu comecei a realmente querer ser intencional, e nas férias isso foi me incomodando muito. Nas férias eu não tava super ali com o meu celular também, porque eu fui pra praia, eu fui descansar, e eu tava com os amigos, não era no sentido de eu não conseguia nem fazer outras coisas sem o meu celular, não chegava nesse ponto. Não chega nesse ponto, né? Mas, ainda assim, era algo que estava me incomodando, e foi aí que eu decidi, logo na primeira semana do ano, ficar 7 dias sem o celular. Então, cerca de uma semana aí, talvez um pouquinho menos do que uma semana, logo nos primeiros dias do ano, sem entrar nas redes sociais, né? Não é, o celular em si, ele não é o problema, mas é as redes sociais que pra mim são o problema. Instagram, TikTok e YouTube, majoritariamente. E foi muito, muito interessante. Eu quero contar um pouquinho sobre esse experimento social, e aí eu quero trazer nesse vídeo também algumas reflexões que eu fui tendo através do último livro que eu li no ano, que é Nação Dopamina. Então, fica comigo que eu vou trazer dicas também pra você que tá se identificando talvez com o meu discurso. Eu anotei até como eu fui me sentindo logo nos primeiros dias, porque era um desconforto tremendo entrar numa fila, ter que esperar e não imediatamente pegar o celular como todas as outras pessoas também faziam. Porque eu não era a única. O meu ambiente, inclusive, ele vai fomentando que eu fique ainda mais no celular. O seu pode ser também. Então, a gente, num mundo que tá todo mundo conectado, hiperconectado o tempo todo, com a tela, a gente acaba esquecendo muitas vezes de se conectar olho no olho, se conectar com a pessoa que tá do nosso lado. Então, a primeira sensação que eu tive foi desconforto. Depois, vinha até uma urgência, assim, de eu pegar o meu celular em alguns momentos, e eu lembrava, não, pera, eu não preciso dele agora, eu não preciso checar nada, tá tudo certo. E aí, eu deixava o meu celular muito mais no quarto, eu nem levava ele comigo o tempo todo. Até as mensagens do WhatsApp, assim, eu quase nem olhava. E aí depois começou a surgir um alívio. Depois desse desconforto, depois dessa estranheza, começou a surgir um alívio. Veio também, ainda nesse alívio, né, essa estranheza e esse sentimento de estou ficando de fora de algo. E o que será que as pessoas estão falando? O que será que as pessoas estão comentando? Será que alguém tá querendo falar comigo e não está conseguindo? Veio essa estranheza. E depois, por fim, eu fui sentindo um bem-estar mesmo. E fui me sentindo muito mais produtiva também. A questão é, eu não preciso me abster totalmente das redes sociais, eu não digo que as redes sociais elas são ruins, elas são, esse mundo capitalista, do demônio, não sei lá o que, nada disso. Eu amo as redes sociais e elas fazem muito bem, inclusive, pro meu trabalho. A questão é, você vai ser refém disso ou você vai assumir uma posição muito mais ativa em relação a esses meios, essas ferramentas, né? E aí eu fui me sentindo muito mais produtiva, eu consegui ler, cara, eu quase terminei um livro e eu sempre falo que eu sou uma leitora super devagar. Às vezes não é que eu sou uma leitora devagar, mas às vezes que eu tenho muitas distrações. Fica aí o questionamento se você também não é uma dessa. Eu consegui terminar uns 3 módulos da pós, que era uma coisa que eu já estava atrasada também. Então, assim, eu fui conseguindo fazer várias coisas que pra mim eram importantes fazer naquele período das férias. E, por fim, veio esse realmente, putz, que gostoso, sabe? E depois foi muito legal, inclusive, sair com amigos de, tipo, não, porque, você viu que eu tava postando isso e aconteceu isso na minha vida? Putz, não, tô por fora. Me conta, me atualiza agora em primeira mão. E era muito gostoso ouvir direto dele, sabe? Direto da fonte, aquilo que aconteceu e não simplesmente ser mais uma dos views ali no story daquela pessoa quando ela tava contando aquela novidade. Então isso também foi muito bacana. Agora, chega de falar da minha experiência, mas se você se identificou com isso, quem sabe também não é a sua hora de você tirar e fazer um detox das redes sociais por um tempo, reavaliar, mais do que o detox, assim, sabe? Reavalie o seu consumo, seja crítico isso e tome uma ação. Porque eu já tinha, assim, essa reflexão de, putz, tá tempo demais, tô gastando muito tempo no iPhone, pelo menos, eu acredito que no Android também tem essa opção, de você visualizar quanto tempo você gasta de tela em cada um dos aplicativos. E eu comecei a me assustar mesmo com a quantidade de tempo. Não basta simplesmente você ter essa crítica de tá demais.
É bom por um primeiro instante, mas tem que evoluir para uma ação de fato, porque senão você simplesmente vai continuar na inércia, porque é o que a gente tende a fazer, a gente perpetua um comportamento que está dando certo. E aí, como eu falei, eu tava lendo e veio muito a calhar com esse livro, Nação Dopamina. Nação Dopamina, basicamente, ele é escrito por uma psiquiatra e neurocientista, a Annie Lembke, e ela traz relatos de pacientes ali no livro, e pacientes todos aditivos de alguma fonte de prazer, né? Então, seja de pornografia, seja de comida, seja de sexo, seja de drogas propriamente, enfim, seja de alguma coisa. E ela mesma vai trazendo os próprios vícios dela, né? Então, isso é muito interessante. E basicamente, se você não sabe, a dopamina é um neurotransmissor responsável aí pelo sentimento do prazer, pelo sentimento da motivação de buscar prazer, melhor assim dizendo. O que ela fala no livro é que nós estamos, que o nome, né, Nação Dopamina, nós estamos viciados em dopamina. O que isso significa? A dopamina, ou a descarga da dopamina, a gente encontra aí nessas situações super prazerosas. Então, rolar o feed, receber likes ali, ou ficar horas e horas gastando tempo nas redes sociais, ou até mesmo, que era o vício dela, né? Ler romances baratos e coisas eróticas, ou, enfim, pedir ali num aplicativo, é tudo muito instantâneo, é tudo muito rápido, a gente não precisa mais caçar, a gente não precisa mais esperar o tempo da comida ficar pronta, é papum, tá tudo pronto, coloca no micro-ondas e é isso, e é tudo instantâneo. Então a gente vive numa sociedade onde é instantâneo, né? É pronto, é rápido, é imediato, e a gente começa a ficar viciado por coisas assim, né? Então a gente tende a querer o alívio, né? A gente tende a querer a comodidade que todas essas coisas acabam proporcionando. Mas o que ela fala é que na mesma moeda existe o prazer e existe o sofrimento. Elas fazem parte da mesma moeda. Ora uma, ora outra. Então, quando a gente pende muito pro prazer, que são essas coisas de imediato e fáceis e rápidas e ágeis, a gente acaba ficando cada vez mais em sofrimento. E cada vez a gente precisa de mais prazer, de mais uso, de mais tempo gastando com essas coisas prazerosas para buscar um pouquinho mais aquele prazer, mas na verdade a gente vai se calejando e cada vez ficando mais imune àquele prazer que antes era prazeroso, então a gente precisa cada vez de doses maiores em relação àquilo, e aí que vai pesando a moeda do sofrimento. Tá fazendo sentido? Então, basicamente, essa reflexão que foi me trazendo é, às vezes, eu ia perdendo coisas que são prazerosas, só que porque elas aconteciam talvez com muita frequência, muito estímulo, e cada vez eu precisava de mais desse estímulo, de mais daquilo. Então pensa na sua vida, o que são essas coisas? Será que você também gasta tempo demais nas redes sociais? Ou o seu vício é outro? Ou a sua dependência tem sido outra? Você faz uma reflexão aí agora. E aqui eu quero trazer 10 reflexões bem rápidas sobre o equilíbrio que ela traz no livro, tá? Todas essas reflexões, elas são tiradas do livro Nação Dopamina, então eu recomendo também que você leia ele e tenha suas próprias reflexões. Mas a primeira é: a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. 2. A recuperação começa com a abstinência. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Mesmo que por um tempo mais curto, ela fala até que, em casos de vício, né, é ideal pelo menos 30 dias. E eu tirei esses dias e já comecei a sentir as mudanças em relação a isso. 3. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e com ele nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Exatamente o que eu tava falando pra vocês. Exatamente, só que com outras palavras e mais técnico e mais bonito, né? Mas tudo bem. 4. O autocomprometimento cria espaço literal e metacognitivo, pensar sobre o nosso pensar, basicamente, entre o desejo e o consumo, uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina. 5. Os medicamentos podem restaurar a homeostase, mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios. Então, ela traz e aí eu inseri aqui também, atualmente, mais de 1 a cada 4 americanos adultos e mais de 1 a cada 20 crianças estadunidenses ingerem medicamentos psiquiátricos diariamente. Ou seja, é um nível muito alto de pessoas que talvez nem precisariam de medicamentos psiquiátricos, e eu definitivamente não sou contra o uso de medicamentos psiquiátricos quando recomendados por um médico, né? Mas a gente tá vendo realmente esse número
cada vez maior. E será que realmente todo mundo precisaria estar tomando medicação para isso? Ainda mais logo na infância? Isso é alguma coisa pra gente ter uma crítica sobre isso. 6. Pender um pouco para o lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado do prazer. E aí guarda um asterisco nisso, que eu vou voltar daqui a pouco, tá? 7. É preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento. 8. A honestidade radical impulsiona a conscientização, amplia a intimidade e favorece uma mentalidade farta. 9. A vergonha pró-social confirma que pertencemos a uma tribo humana. 10. Em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele. Gente, talvez vocês não entendam todos esses pontos e tudo bem, porque ela aprofunda em cada um desses pontos no livro, cada um vai trazendo nos capítulos, mas o que eu queria falar, às vezes sofrer faz bem, sabe? A gente tenta a todo custo colocar mecanismos na nossa vida para que a gente evite o sofrimento e a gente se torna muito frágil e a gente se torna cada vez mais tristes, mais deprimidos, mais com uma falta de algo. Porque a gente construiu um mundo inteiro para evitar o sofrimento, para evitar a dor, e por isso que eu gosto tanto, e aqui eu vou fazer uma analogia meio esdrúxula, tá? Mas por isso que eu gosto tanto de atividade física, porque lá na academia eu tô sofrendo, eu tô fazendo um sofrimento autoimposto. E isso pra mim é muito importante porque a gente vai tolerando o desconforto. E aqui, entenda nas minhas palavras, tá? Se simplesmente tirarem um corte desse vídeo com isso, vai realmente tirar totalmente do contexto e vai ser bizarro. Mas o que eu tô falando é tolere o desconforto. Entenda o desconforto e alguns desconfortos, eles valem a pena ser tolerados e eles valem a pena a gente entrar em contato com eles. Entenda aquilo que você tá tentando fugir tanto. Tolere esse desconforto, como por exemplo o desconforto de eu estar numa fila, ou de eu entrar no elevador e não imediatamente pegar o meu celular. Tolere o desconforto de ficar alguns segundos, que seja 1 minuto ali, alguns minutos, vendo as outras pessoas, tentando interagir com as pessoas que estão ao seu redor, ou simplesmente esperando, dando até um ócio aí para sua cabeça, para ter novas ideias, novas coisas. Enfim, é uma reflexão que eu tenho tido, é algo que eu tenho tentado aplicar, diminuindo as telas. Então, de novo, deixar o celular para fora do quarto é essencial para mim, e repensar o meu consumo. Então, coloquei alguns alarmes também para alguns aplicativos, eles bloqueiam agora. Em algumas salas eu nem levo mais o meu celular, ou até mesmo deixar ele virado para baixo, tirar as notificações, diminuir drasticamente as pessoas que eu seguia também, para gastar menos tempo consumindo um conteúdo qualquer. Então são algumas coisas, algumas pequenas mudanças que eu tenho feito, que têm me ajudado a repensar e ficar bastante consciente do meu uso das redes sociais. Estou longe de chegar no lugar que eu queria ainda, mas eu tô no caminho. E quem sabe você também pode trilhar esse caminho comigo, seja nas redes sociais ou seja algum outro vício que tenha atrapalhado a sua vida. Então, gente, é esse o vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado e eu queria muito saber quais são os seus pensamentos sobre isso, se você também compartilha desse mesmo problema que eu, se você tem outras questões de vício aí, enfim, coisas que você se sentiria confortável compartilhando aqui comigo, eu vou amar saber nos comentários, de verdade, e quem sabe eu aprofunde ainda mais esse tema sobre a dependência de telas aqui pra vocês. Um beijo! Até a próxima!